O IPEC, Instituto de Pesquisas e Estudos Científicos, é uma iniciativa do professor Rogério Nascimento que intenciona reunir um grupo de pesquisadores e estudiosos de diversas áreas de conhecimento para compartilhar informações e auxiliar pessoas que iniciam ou pretendem iniciar os seus estudos. Desta ideia surgiu o IPEC Concursos, uma sequência de videoaulas com os temas recorrentes em provas de vestibulares, vestibulinhos e concursos generalizados. Para podermos continuar a ajudar milhares de pessoas em seus estudos, precisamos da sua ajuda. Para isso, basta dar um joinha em nossos vídeos. Não há uma fórmula única para a correta elaboração de uma redação, porém há métodos que auxiliam no momento de escrever. Aqui está um deles. Em primeiro lugar, iremos construir uma redação dividida em 5 parágrafos, com aproximadamente 4 ou 5 linhas cada. Lembre-se de que o texto deve ser claro, objetivo, e para isso as ideias devem ser inseridas em períodos curtos e bem pontuados. Bem, se quiser saber sobre dicas de pontuação, assista a nossa videoaula que aborda este assunto. Vamos entender agora como funciona a estrutura desses parágrafos. No primeiro parágrafo, você deverá se posicionar, ou seja, apresentar a sua tese sobre o tema com a finalidade de deixar claro ao leitor qual sua opinião sobre o assunto. Já no segundo parágrafo, a palavra de ordem é problematização. Nesse momento, você deverá mostrar o problema que faz com que o assunto do texto seja passivo de argumentação. Nesta etapa, você venderá sua ideia, mostrará ao leitor por que a matéria de sua redação é importante para ser lida. Então, no terceiro parágrafo, haverá a argumentação. Lembre-se que o texto é nomeado dissertativo argumentativo, portanto, esta parte é essencial. Nela estarão os dados que apoiam a sua tese, ou seja, o seu posicionamento. No quarto, haverá a contra-argumentação, que, na minha opinião, é a parte mais difícil para se compreender, mas com esse método não tem como errar. Aqui você fará uma previsão dos pontos que alguém com uma tese contrária à sua levantaria. Então, inserirá contra-argumentos a esses pontos. Enfim, no quinto parágrafo, você deverá apresentar uma sugestão de melhoria para o problema apresentado no segundo parágrafo. Entendeu até aqui? Ótimo! Vamos para o método. Este método consiste em 6 questões. Pegue agora mesmo uma folha de rascunho e comece a respondê-las. A primeira pergunta é: qual a minha opinião sobre o assunto? Responda esta primeira questão, lembrando de ser claro e objetivo. Aqui não será necessário justificar o seu posicionamento, mas apenas apresentá-lo de modo completo. Tente fazer isso em 3 ou 4 linhas. Pause o vídeo e responda a esta pergunta com tranquilidade. Depois, dê continuidade. A segunda pergunta é: por que esse assunto é importante para ser refletido? Aqui você deverá convencer que o assunto do texto vale a pena ser lido. A sugestão é utilizar 4 ou 5 linhas. Pause novamente o vídeo. Na terceira pergunta, você dirá quais os 3 motivos para que pense assim, ou seja, citará 3 razões que justifiquem a tese do seu posicionamento, que é o primeiro parágrafo. É importante utilizar informações concretas, como dados de institutos de pesquisas, para apoiar sua resposta. O seu maior desafio será manter a objetividade neste parágrafo. Tente inserir cada um dos 3 motivos em um período não muito longo, porém carregado de informação. Lembrando que chama-se período o trecho que finaliza em ponto final. Daí fica fácil compreender que dentro de um parágrafo podem existir muitos períodos. Faça isso em 5 ou no máximo 6 linhas. Agora vem a quarta pergunta. Quais seriam os argumentos de alguém que discorda de minha opinião? É claro que não é possível adivinhar isso, mas faça uma previsão. Pense quais seriam as argumentações de quem não concorda com a sua tese. Quais seriam as críticas? E as coloque num papel. Boa notícia!
Aqui não há quantidade de linhas, fique à vontade. A quinta pergunta é: quais argumentos podem ser utilizados para neutralizá-los? Olha que fácil. Se na quarta pergunta você colocou quais os argumentos que alguém que discorda de sua opinião apresentaria, aqui na quinta pergunta você irá neutralizar esses argumentos, ou seja, combatê-los. É nada mais nem menos que uma contra-argumentação. Utilize 4 ou 5 linhas para esse procedimento. A sexta pergunta é: qual a possível solução para o problema mencionado na resposta à segunda pergunta? Respondendo esta pergunta, o conteúdo do seu texto estará completo. Faça isso em 4 ou 5 linhas. Agora que já respondeu às 6 questões, utilize as respostas para elaborar os parágrafos de sua redação. É importante lembrar que você não deverá copiar as perguntas nesse processo, mas apenas as respostas conforme o exemplo de estrutura que está na tela. No primeiro parágrafo, reescreva a resposta à questão 1, porém agora pensando no texto como um todo. Portanto, faça um processo de retextualização, ou seja, de transformação, sem que para isso seja necessário mudar demasiadamente o conteúdo textual. O mesmo ocorrerá no segundo parágrafo, inserindo a resposta à segunda pergunta e fazendo as adaptações textuais necessárias. Bem, repita esse processo com as demais perguntas, com exceção da questão 4, pois essa não possui uma resposta que deva ser inserida na dissertação. Nesse momento, o seu texto estará quase pronto. Perceba que a estrutura está adequada ao modelo da tela. Isso porque as respostas às questões apresentadas são o conteúdo esperado pelas etapas de um texto dissertativo argumentativo. Então, e agora? O que falta para finalizar o seu texto? Simples. Você deve assumir a função de leitor, ler criticamente sua produção e fazer as correções que achar interessantes e necessárias. A sua redação está completa. Lembre-se que este é um método e não a única forma de escrever um texto dissertativo argumentativo. Também é importante saber trabalhar com conteúdo gramatical, considerando os princípios de coesão, ou seja, boa estruturação textual, coerência e linearidade, que trabalham com a fluência e logicidade da escrita, correção, pois as palavras devem ser escritas corretamente e adequadas às regras de sintaxe, morfologia e outras. O texto não deve ser previsível, evitando expressões de clichês, como por exemplo, hoje em dia, atualmente, portanto. O texto ainda deve ser impessoal ou na primeira pessoa do plural. E cuidado, mas muito cuidado com a ortografia e pontuação. Embora nem todas as instituições ponderam os erros de ortografia para a avaliação, como é, por exemplo, o caso do Enem, é um item importante para quem deseja escrever bem. Finalmente, o mais importante de tudo é ser criativo, fuja do óbvio e tenha uma boa ideia. Nós do IPEC agradecemos a todos que assistiram ao conteúdo desse vídeo. Por favor, deixe o seu joinha caso tenha gostado do curso. Também compartilhe com outras pessoas. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar postando vídeos, pois somos uma organização independente. Deixe-nos também, nos comentários deste vídeo, sugestões dos assuntos que, ao seu ver, seriam interessantes abordarmos. Para nós será uma honra poder atendê-los.